Daniel, capítulo 1. A prova foi confirmada aqui. A fé do a cruz da pastora Luísa, a fé do pastor Reginaldo. Então confirmou a palavra. Eu estava ali só recebendo. Daniel capítulo 1. Vamos ler do 1, versículo 1 ao 3, tá? Eu vou ler Daniel capítulo 1. Vamos ler o versículo 1. Amém? Amém. Daniel 1. Amém. Vou ler o capítulo 1, você leu o 2 e assim até os 3, tá? No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. 2 a igreja. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Amém? Pode se sentar. Vamos já começar aqui analisando esse texto. Nós vemos aqui que no terceiro ano do reinado do rei de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, cercou a cidade. 2. O Senhor entregou nas mãos dele, Joaquim, rei de Judá. Quem entregou? O Senhor. O Senhor entregou. Por que o Senhor entregou, rei Joaquim, na mão de Nabucodonosor para ser escravo, para ser levado como cativo? Porque ele estava desobedecendo a Deus. Amém? A palavra hoje, irmãos, é uma palavra que vai mexer comigo e com você. Amém? Eu estava aqui, parece que é a primeira vez que eu vou pregar na vida. O coração está disparado, estou com frio na barriga. Mas, como eu falo sempre para vocês, nós temos que ir para cima do nosso medo. Amém? Então, uma insegurança, isso faz parte do ser humano. O dia que eu pregar a palavra aqui e não sentir isso, eu vou ficar estranho. Então, vamos lá. Vai tremer, vai suar, às vezes vai errar, gaguejar. Amém? Então está dizendo aqui que ele entregou. Deus entregou. Por quê? Por causa da desobediência. Olha só, vocês estão lendo aí. O Senhor entregou nas mãos dele, Joaquim. E muitas vezes, irmãos, Deus deixa que nós passamos pela prova, como foi falado aqui, né? Temos a nossa cruz para carregar, mas ela poderia ser mais leve, poderia ser uma jornada melhor. Muitas vezes nós estamos desobedecendo a Deus. Uma das coisas não está dando muito certo para a nossa vida, irmão. Nós temos que orar a Deus e buscar. O pastor falou aqui de santidade, de fé. Nós temos que ter a santidade. O que é santidade, irmão? Se afastar porque não é de Deus. Então, nós mesmos plantamos e nós mesmos colhemos. E não podemos culpar a Deus, porque Deus usa os profetas, usa a palavra, Deus usa o louvor, Deus fala, e nós, isso não é comigo não. Eu sou muito novo, sou muito nova, imagina, você é por mão do lado, né? Eu vivo uma vida, nossa, eu amo a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus todo o nosso coração, foi falado aqui. Todo o nosso coração. Não podemos ter divisão no nosso coração. Amém? E Deus nos prova, irmão. Deus pediu para Abraão uma coisa que ele mais amava, que era o filho dele. Falou para ele assim: vai e dá seu filho em sacrifício. Amém? Muitas vezes Deus pede para nós, não o nosso filho. Deus não queria aquele sacrifício. Deus queria provar Abraão. Porque Deus não recebe sacrifício humano. Amém? E Deus não é Deus como qualquer Deus. Deus é o Senhor, o Todo-Poderoso. Mas vamos lá. Aqui vamos entrar aqui na outra parte, irmãos. 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Filhos de Israel, linhagem real, você sabe o que é isso? Príncipes. Olha só, a pessoa estava lá no palácio, né, sendo criada para ser um príncipe, para ser um rei, mais tarde, né, no caso ele já era um príncipe, ia ser um rei. De repente, é tirado tudo da pessoa e ela vai ser escrava. Isso, por que Deus permitiu, irmãos? Porque Deus não dá prova que você não pode suportar. Se está tudo bem na sua vida, irmão, você não está tendo prova nenhuma na vida material, espiritual, financeira, na sua família, no seu emprego, é uma coisa errada. Se as pessoas estão dizendo para você que você é um crente maravilhoso,
Que ele, olha, você é uma bênção. Olha, você não fica enchendo o saco da gente, você não fica falando da palavra. Olha, gosta? Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia diz que nós somos luz. E quando a luz chega lá, incomoda as trevas. Incomoda. Amém? Então, tome cuidado. Às vezes você não precisa falar nada, mas o seu testemunho fala, né? Mas, olha só, Daniel 6, versículo 6. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que eram da tribo de Judá. Era esse o nome dele, depois foi mudado, né? Eles mudaram o nome deles para que eles tivessem o nome dos deuses da Babilônia, certo? Então, depois você vai ver o nome deles, ó. O chefe dos eunucos lhes deu outro nome, a saber, Daniel, versículo 7. O de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Todos os nomes dos deuses da Babilônia. Quem permitiu? Deus. Deus permitiu. Eram príncipes. Eles iam virar reis, eram cuidar da mordomia, perderam tudo e foram ser escravos. E o Nabucodonosor falou: traz para mim os príncipes, a linhagem real, eu quero. Amém? Se Deus não está falando com você, Ele vai começar a falar. Deus, irmãos, permite coisas nas nossas vidas, muitas vezes, que é para nós crescermos. Muitas vezes você não está entendendo por que você está passando por tanta coisa, por tanto problema, e você fica questionando às vezes: poxa, mas agora que eu estou na igreja, agora que eu estou servindo a Deus, está acontecendo tanta coisa na minha vida, né? Quando eu saio de uma luta aqui, começa outra luta ali, quando começa... Mas por que Deus permitiu? Porque Deus tinha propósito lá na frente, Deus ia usar. Amém? Então, Deus precisava usar esses jovens lá na Babilônia. Porque se eles ficassem lá em Judá, em Jerusalém, não ia acontecer nada. Em Judá, né? Amém? Vamos lá. Versículo 7. Já foi? Vamos ver até o 9. 2. Daniel resolveu não contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. 9. Vou ler de novo. Deus concedeu. Olha Deus trabalhando. Foram levados cativo. Estavam num lugar, numa terra distante, talvez longe do pai, longe da mãe, mas Deus estava com eles. Aleluia! Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês deviam comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mal abatido do que o resto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então ele estava com medo porque ele podia ser morto por aqui. Mas Deus estava no negócio. Quando Deus está no negócio, irmãos, as coisas acontecem. E ele viu Deus lá? Daniel viu Deus lá junto com ele? Não. Viu? Ah, Deus está aqui comigo, glória a Deus, aleluia. Ele deu aleluia, deu glória a Deus? Não. Bom, Deus não precisa aparecer na nossa vida para dizer que Ele está com você. Você tem que orar pela fé. Sem fé, como o pastor falou, é impossível agradar a Deus. O irmão falou também da mulher aqui, da água, né? Jesus falou que se desse água, se ele desse água para ela, nunca mais teria sede. Amém? Então, irmãos, é uma coisa, é espiritual. A água que ele estava falando não era a água do poço, era água espiritual. E nossa vida não é diferente. É espiritual, você tem que orar a Deus, esperar e crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé de que Ele está te ouvindo. Mesmo na luta, mesmo no problema que você está passando, Deus está com você. Porque Deus estava lá com eles. Deus estava agindo na vida deles. E eles não estavam vendo Deus. Imagina, olha a situação. Saíram da casa, saíram da parentela, saíram do luxo que eles tinham e foram ser escravos. Uma terra distante, um lugar distante, longe dos pais, longe do conforto da sua casa, comer o que o rei mandava, fazer o que as pessoas mandavam, né? Então, nem tudo, irmãos, como eu falo sempre, nem todo mundo que está lá em cima, por Deus se colocou. Nem todo mundo que está no deserto, foi o diabo que levou. Então, não julgue. Apenas, se você está no deserto,
Nem sempre foi o diabo que te levou lá, foi Deus que te levou para te dar vitória, para te ensinar alguma coisa. Se você tem gente lá em cima, irmãos, que não foi Deus que colocou, foi o diabo levou Jesus até o pináculo do templo, lembra? Sempre falo isso, mas eu não vou falar agora não. Ó, não precisa abrir não, Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. No dia da angústia, você se mostra como? Frouxo. Sabe o que é frouxo? A pessoa que demonstra para os outros que ela é fraca. Olha a postura do Daniel. Não, é o seguinte, eu não vou me contaminar. Eu não quero essa comida. E Deus era com ele. Olha a postura dele. Não vou me contaminar. Ele era escravo, irmão. Ele não tinha opção. Você sabia disso? Ele não tinha opção. Falar assim, se ele falasse para ele, não, você vai comer, então eu vou morrer de fome, mas eu não vou comer. Posicionamento, não se mostrou fraco. E nós, muitas vezes, irmãos, vou falar por mim, vejo, nós muitas vezes queremos nos fazer de coitado. Puxa Deus, olha aí, estou indo na minha igreja, Jesus é vida, olha como está lutando na minha vida. Olha aí, agora que eu estou querendo, aí. Aí Deus fala, levanta essa cabeça. Sempre Deus fala, Deus vai falar isso para vocês. Levanta a cabeça, irmãos. Pessoal, se Daniel tivesse se esmorecido lá, ou que esses jovens aqui tivessem se esmorecido, não quero mais saber de Deus, não. Fui para a igreja, agora que eu estou na igreja, onde é que eu estou? Sou escravo, estou aqui, sofrendo. Mas Deus tinha propósito naquele, irmão. Deus tem propósito na luta que você está passando. Lá na frente você vai ver. Por enquanto, tenha fé, passa pela prova, dando glória a Deus, irmão. Capítulo 3, por favor, Ana. Vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Vou ler, tá? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,60 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, governadores, os juízes, tesoureiros, os magistrados e os conselheiros, e todos os oficiais da província, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 3. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. 4. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles, de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. 6. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. 7. Assim, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem do rei que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 8. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. 10. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles, de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. 11. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor disse a eles: Sadraque, Mesaque, Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos para ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, gostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem,
serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Olha o que ele diz. Quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Aí, Sadraque, 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus é quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e das suas mãos, ó rei. 18. O mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, não nos prostraremos culto aos seus deuses. Não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Quem é o Deus que vai te livrar? Olha, o Deus que vai me livrar é o Deus Todo-Poderoso. Se ele quiser livrar, amém. Se ele não quiser, amém também, mas eu não vou me prostrar. Aleluia! A imagem de ouro, irmãos, tinha quase 27 metros. Aqui, ó. Versículo 1. 27 metros de altura. A minha época não fala em côvado, daí fala em côvado, daqui fala em altura. Imagina, tinha que se prostrar. Quando tocasse todos os instrumentos, imagina todo mundo prostrado e os três lá, ó. Aí os outros. Sempre tem alguém para te caguetar, né? Ah, o senhor não está sabendo, rei. O senhor não está sabendo. Ó, sempre vai alguém lá levar as boas notícias, fazer fofoca de você. Sempre tem alguém, irmão. Sempre. Mesmo que você esteja certo, porque eles estavam certos. Eles não estavam errados. Mas foram lá, do jeito que a pessoa fala, o senhor não está sabendo. Ó, o senhor não fez um decreto? Aí, ó, eles não se prostraram. E agora? O senhor não falou que ia jogar na fornalha de arder? Aí irou, ele ficou irado, porque é o jeito que falaram com ele, né? Muitas vezes, irmão, as pessoas vão fazer fofoca de você, o jeito que ela fala de você, a pessoa vai ficar com boca de você sem saber se é verdade ou não. Mas existe um Deus no céu, que é um Deus justo. A Bíblia diz que a balança dele não é enganosa, a balança dele é justa. Ele é o nosso advogado, nosso intercessor, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? Os inimigos se levantam, mas ele vai cair. Ó a resposta dele. Ó, se o Senhor quiser, se Deus quiser livrar, bem. Se não quiser também, nós vamos morrer. Está preparado para morrer por Jesus? Aleluia, Jesus. Hã? Irmãos, nós vivemos num país maravilhoso. Aqui tem várias religiões, várias igrejas, templos, mas em determinados países que eu não vou falar, porque podem até tirar esse vídeo da internet. Não vou falar porque tem país aí, irmãos, que se você falar que é cristão, você vai preso. Se ver você fazendo um culto, você vai preso. Se você não adorar o homem, a imagem do homem, você pode ser preso, trabalho forçado e até morrer. E aqui, eles estavam sendo forçados a adorar uma imagem, né? Vou falar, tem vários países aqui na América do Sul, tem vários países. Eu não vou falar porque pode comprometer, né, a igreja. Mas hoje, irmãos, nós vivemos num país que nós temos liberdade até demais, porque as pessoas, com todo respeito, né, ao Evangelho, mais desrespeito às pessoas que usam o Evangelho para ganhar dinheiro, vão na televisão e fazem aquelas coisas todas. E muitas pessoas, irmãos, estão desigrejadas porque se escandalizaram com o homem, com o pastor. Então nós, Paulo sempre isso, vou repetir, nós pastores temos uma grande responsabilidade de dar bom exemplo para você, dar bom testemunho para você estar na igreja, falar, não, eu vou lá porque eu sei que a pastora é uma mulher de Deus, a bispa, eu sei que os pastores ali são homens e mulheres de Deus, porque eles estão servindo a Deus verdadeiramente. Porque olha, irmão, por aí o negócio está feio, pela liberdade que nós temos. Tem país que você não pode carregar uma Bíblia, senão você vai preso. Tem país que a pessoa tem uma folha da Bíblia, ela fica 1 mês, 2, 3 com uma folha da Bíblia lendo, depois ela vai e troca com outra pessoa. Nós temos liberdade para adorar a Deus. O que nós fazemos? Sei não, vou ficar nessa igreja, só vou ficar naquela, o pastor fulano prega melhor. Não, mas lá tem mais facilidade. Não, mas aqui, se Deus te chamou, irmãos, para você servir a Ele, serve a Deus. Aleluia. Serve a Jesus, não serve o homem, não serve para da igreja, porque essa imagem era do homem, era dele. Ele fez a imagem para ser adorado. Muitos homens hoje querem ser adorados, irmão, homens e mulheres. Nós temos que adorar só um. Quem é que tem que adorar? Só Jesus, só Deus. Amém? Então, as pessoas falam, não, tem que adorar Jesus Cristo, mas ela pega toda a adoração para ela. Porque eu louvo bem, que eu prego bem, que na minha igreja mesmo. Irmãos, cheio de pessoas que saíram da igreja,
escandalizaram com os homens. Olha, nos dá um conselho. Não olha para o homem, olha para Jesus. Aleluia. Não olha para sua irmã do lado, para o seu irmão do lado, olha só para Jesus. Se você olhar para o irmão do lado, você sai da igreja hoje. Porque não existe igreja perfeita, irmãos. Não existe. Se ela for perfeita e você for para lá, você vai estragar a igreja. Porque você é imperfeito. Ou não? Ou será que só eu que sou imperfeito aqui? Ah, bom. Então, amém? Cuidado, irmãos, com isso aqui, ó. Deus está mandando falar para você. Cuidado com isso. Você não tem que adorar nada. Se Deus quer Deus, Ele vai fazer na sua vida, irmão. Ele te chamou. Quem te chamou? Foi Deus? Ele vai fazer. Onde Deus mandou você ficar? É nessa igreja? Não. Foi na outra igreja? Não fica lá. Mandou você ficar aqui? Não fica aqui. Cria raiz. Cria raiz, irmão. Como é que a árvore vai crescer? O que Jesus falou? Eu sou a videira. Vós os ramos. Se não tiver em mim, não cresce. Dele, né? Não é eu não. Ele. Né? João 15. Estou falando, você não vai pensar que sou eu. Eu não sou nada. É ele que é. Ele é tudo, eu sou nada. Então, interessa mais que ele cresça e eu diminua. O João Batista, tá bem? Então, irmãos, eu não sei o que você está passando. Está na fornalha? Foi jogado na fornalha. Sou jogado na fornalha. Mas aí, irmãos, que está o milagre. Porque, olha, você pode estar até na fornalha, mas Ele está lá com você. Aleluia. Amém? Vamos lá. 3:19. Eu já até li, né? 19. Olha o 20, tá? Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. 21. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas que foram jogadas na fornalha de fogo ardente. Desculpe. Mas, porque o rei exigia a urgência, a fornalha estava superaquecida e as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que absurdo isso. Estava tão quente que quem foi jogar morreu. Olha o milagre acontecendo aí. Ó, está na Bíblia. Não estou inventando nada. Lê aí, está na Bíblia. 23. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Aleluia. E eles responderam: é verdade, ó rei. 25. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofrendo nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ele estava lá. Ele está com você, irmão. Irmã, está com você. Ele não impediu que eles fossem jogados. Ele podia mandar um anjo, falar: não vai jogar eles não. Ao contrário, porque tinha que ter milagre. Eles foram, se você leu comigo aí, amarraram eles e jogaram eles lá. Daqui a pouco o rei olha dentro da fornalha, os 4 andando lá dentro, soltinhos, 4. Eram 3, mas tinha um com eles que era filho, semelhante ao filho dos deuses. Era um anjo, né? O anjo do Senhor, o próprio Deus talvez estava lá com eles. E o que fez? Livrou eles de toda a fornalha. O milagre aconteceu lá dentro, irmão. Na sua vida não vai ser diferente, é lá dentro. Deus não vai tirar você da fornalha. Você está indo na fornalha? Estão se jogando na fornalha? Fique em paz. Ele está com você. Né? Ele não falou assim: olha, pode jogar que eu vou ficar com vocês. Ele falou? Não. Ele foi na fé deles. Eles tiveram fé. Tenha fé. Sem fé é possível agradar a Deus. Pastor, como é que eu tenho fé? Acreditando no impossível. A fé não é a que nós vemos, é a que nós queremos. Como é que eu vou crer? Crer num Deus que nasceu, morreu e ressuscitou. Está vivo no céu, sentado à direita de Deus, e você não viu Ele. E Ele fala com você através da palavra dEle. O Espírito Santo está em você, está no mundo. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó, sobrenatural. Tem que ser maluco e louco. Seja louco. Mas como é que eu vou crer? Eu não vi Ele, mas quem falou que você precisa ver? Ele estava com eles lá. Ele estava com eles. Não é? Estava lá andando com eles. Mas Ele não falou assim: ó, pode entrar que eu vou com vocês. Não. Ele já estava lá esperando eles. Quando jogaram eles, Ele foi lá e tirou a amarra deles e começou a passear. Irmãos, presta atenção, você, eu e você. Vamos pensar aqui como ser humano. Você cai dentro da fornalha, alguém te desamarra. O que você faz? Primeira coisa, sair correndo para fora, né? Para fora. Pra fora. Olha a lógica, eles ficaram andando lá dentro, passeando. Vamos passear, vamos. E aí, como é que estão as coisas? Rapaz, tá bem quente aqui, tá mesmo, né? E o anjo com eles. E o rei olhou assim, falou: peraí, vamos
pregamos 3, tem 4. É só. Está na fornalha? Aleluia, Deus. Está na fornalha? Pega essa palavra para você, ó. Está com você. Amém? Ele não tira você da fornalha. Ele entra com você na fornalha. Aleluia. O processo que você está passando, você tem que passar. Porque lá na frente ele vai te usar. Amém? Se ele não passa, não, se eles fossem, irmãos, temerosos, medrosos, covardes, eles tinham se prostrado. Mas Deus, o senhor sabe, né? Olha, vamos me prostrar a imagem do Nabucodonosor, mas eu amo o senhor. Deus ia falar assim: não, você não vale. Eu quero que você não se prostre. Amém? Como é que está? Sabe onde é que a gente se prostra, irmão? Às vezes, para aquela fraqueza nossa. Né? Eu, como ser humano, posso falar para você. O inimigo vai nos tentar, como eu falo sempre, irmão, onde você é fraco. Vida emocional. Geralmente a parte financeira. Para você ceder. Se você for fraco, você vai ceder. Se você tiver fé em Deus e saber que o Deus dá provisão. Deus é o Deus que abre porta que ninguém fecha. Ele fecha a porta que ninguém abre. Deus é o Deus da provisão material, espiritual, financeira. Amém? Se você crê nesse Deus, irmão, você não vai ceder. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eita, que Deus é esse, Jesus. Aleluia. Não ceda. Lembra? Não ceda. Ó, Salmo 146, versículo 9. O Senhor guarda os estrangeiros e ampara os órfãos e a viúva, mas torna o caminho dos ímpios. Vou ler de novo. Salmo 146, versículo 9. Se quiser colocar, por favor, que eu vou fechar. Está fechando. O Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Salmo 146, 9. O Senhor é Senhor, quer dizer soberano, quer dizer Deus, todo-poderoso. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que a destra dele, a direita dele, tem todo o poder na mão dele. Todo o poder. Não tem poder mais para ninguém, irmãos. Amém? Então, quando você estiver passando pela luta, lembra disso, dessa pregação. Puxa, eu não vou ceder. Porque o inimigo quer que você ceda, irmão, que você adore, que você vá naquele lugar que o inimigo já está atacando na sua fraqueza. Vai passar necessidade, irmão, passa dando glória a Deus. Você vai passar por prova, passa dando glória a Deus, para continuar com isso. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele deixa nós passando na prova porque Ele quer tirar o que é velho. Amém? Aqui eles fizeram jejum, comeram só legumes, porque Deus estava limpando. Talvez você não saiba, mas jejum também é importante, não só espiritualmente, mas para o nosso corpo. Os médicos mandam fazer jejum. Você faz um jejum, você limpa o seu corpo, né? E aqueles se ficaram limpos. Imagina só comer legumes, irmão. Maravilhoso, né? Tem gente que ama, né? Só legumes. Eu, tudo bem, mas tem gente que não gosta. E aqui eles optaram por isso, para não se contaminar. Então, cuidado para você, não se contamine. Ah, pastor, mas todo mundo faz, mas todo mundo vai morar no céu? Não. Deus chamou todo mundo? Não. Você até chamou, mas muitos são chamados, poucos são escolhidos. Até chamou, mas eles não vieram. Você veio. Você é diferente, você é especial. Não ceda. Pastor, mas puxa, é uma vezinha só. Essa vezinha só, irmãos, vai virar uma bola de neve. É uma brecha que você vai dar e vai abrir uma bola de neve. Tá certo? Então não ceda. Nem uma vezinha, nem um pouquinho. Não ceda nada. Fala, não, tem que ter postura. O Daniel podia falar assim, ó, tudo bem. Eu posso comer segunda, quarta e sexta, eu como legumes. E os outros dias eu como comida do rei, ó, carne, vinho, de primeira. 21 dias, irmãos. Só no legumes, água. E estava melhor que os outros. A aparência dele é melhor que os outros que estavam comendo as comidas do rei. Então, por que Deus está mandando falar para você? Fecha a porta. Não ceda. Não vai. Porque é assim, quando você está começando a subir, sempre tem alguém para te puxar para baixo. Está começando a decolar. Vai aparecer alguém, né? Primeira coisa, permissão de Deus. Não vou falar que o diabo, irmão, ele age, mas permissão de Deus. Aqui está falando que Deus permitiu que eles fossem levados escravos. Você leu comigo aí, capítulo 1, versículo 2. Deus permitiu. E Deus permite a nossa vida que nós sejamos tentados. Que o inimigo vem,
te tentar. Deus permite para quê? Para nos provar. Para que mais tarde você possa olhar para trás e falar: eu já passei por essa prova aí, já passei por isso, eu tive de letra. Ó, Deus está comigo, Deus é comigo aqui na fornalha. Se Ele fez na minha vida antigamente, Ele vai fazer de novo. Mas se você ceder hoje, como é que você vai falar no futuro? Ah, Deus, aquela vez eu fui, mas só um pouquinho, né? Ah, uma vezinha só, né? Eu estou falando isso, irmão, não estou jogando direto para ninguém, eu estou falando de qualquer coisa, tá? Aí, qualquer coisa. Aí a gente vai: ah, mas é uma vezinha só um pouquinho. Deus também não é assim, né? Ele podia se prostar só a metade do corpo, né? Podia? Ah, tá bom, para todo mundo ver, eu vou prostar só um pouquinho, só metade. Então não vou me ajoelhar, mas eu vou só minha cabeça, né? Aí Deus não vai achar ruim. Não. Quero lá os três, ó. Ó, a postura deles. Aí vocês não vão se dobrar? Vocês não vão? Não, Senhor. Quero ver o Deus que vai te livrar. Olha, se Ele quiser livrar, Ele livra. Se não quiser, nós vamos morrer. Mas nós não vamos adorar a sua imagem, a imagem de homem. Nós não vamos adorar o Senhor. Adoramos só o Deus, o Todo-Poderoso. E Deus nunca tinha se mostrado para eles. Eles nunca viram Deus, mas sabia que Deus existia. Pela fé. Tenha fé. Amém? Estou acabando já. Ó, Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por favor, Ana, para mim fechar. Hebreus 12, 2. 12, 2. Você pode ler para mim, por favor? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o Deus que você serve. Aleluia! Você pode falar assim: mas Jesus não sabe o que eu passo. Ele passou. Ele suportou a cruz, que não era fácil. Outra, a cruz não era para ele, era para o Barrabás, era maior. Então imagina só, ele ficou esticadíssimo ali, porque não era dele, não era do tamanho dele. Pega uma roupa de alguém mais da minha e dá para ele, para você ver como fica. A manga fica lá embaixo, né? Então era, para você entender mais ou menos. Ele suportou tudo aquilo por amor a mim e a você. Ele sabia que nós estávamos aqui hoje servindo a Ele. Amém? Então quando você pensar em desistir, lembra dele. Ele suportou tudo por mim e por você. Amém? E hoje ele está onde? A Bíblia diz aí: sentado à destra de Deus, à direita, ó, lugar de honra. E ele intercede por nós. Quando alguém fala mal de você lá em cima que você é inocente, ele fala assim: ó, Senhor, Pai, ó, isso aqui é lavado em vida do Senhor. Glória a Deus. Isso aqui é lavado. Não, mas ele está falando: não. Senhor, eu morri por ela, eu morri por ele. Não deixa tocar, não deixa tocar, porque eles estão me servindo. Agora, se você não estiver servindo, se prostrou a imagem, aí Jesus vai olhar e falar: não, mas ele se prostrou, ela se prostrou a imagem, eu não posso fazer nada. Ela mesma deu a decisão da vida dela, ela mesma se martirizou, ela mesma se entregou, ou ele mesmo se entregou. Não estou falando ela, mas estou falando em geral, tá, irmãos? Ele se entregou, ela se entregou. Então, Deus não pode fazer nada por você, nem por mim. Por quê? Porque eu decidi me entregar. Então, se eu decidi, ele não se entregou. Jesus falou assim: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Ele pensou até, na impressão que ele pensou assim: puxa, mas tanto pecado, tanta coisa. Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amém? Então deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Não queira você guiar a sua vida. Não queira você achar que você sabe tudo. Nós não sabemos nada, irmão. Quanto mais eu aprendo a Bíblia, mais eu vejo, menos eu vejo que eu não sei nada. Menos eu me acho inteligente e capaz. Nós não somos capazes, irmão. Ele é capaz. Entrega a sua vida na mão dele, confia nele, o mais ele fará. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, a sua palavra foi pregada, meu Pai. Eu sei que ela não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, que possamos praticar a sua palavra, meu Deus. Não nos prostrar, meu Deus, diante das dificuldades, diante, Senhor, dos pratos, dos manjares que vão aparecer na nossa vida, Pai. Possamos ter postura para que o Senhor nos conceda, Senhor, a vida eterna. Possamos andar na sua verdade, fazer a tua vontade, meu Pai. Capacita cada um aqui, meu Deus, que eles possam sair para aquela porta, meu Deus, diferente, cheio da sua palavra, cheio da sua glória, Senhor, cheio do seu amor, crendo que o Senhor está conosco na jornada, no problema que o Senhor está conosco. O Senhor permitiu para que nós fôssemos ao deserto para crescer, Pai.
Eu despeço o teu povo, meu Pai, em nome de Jesus, na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus.